pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, desenvolvimento em camadas e banco de dados. Então, só para a gente relembrar aqui o conceito que a gente falou no vídeo anterior e dar sequência agora, né, que a gente também já montou as camadas, já fez as devidas ligações, o que tinha que ser feito, como que a gente vai fazer o nosso sistema funcionar. Então, vamos lá. Olha só, relembrando que a fonte vem do Wikipedia, vem desse link aqui, beleza? Então vamos lá. Camada da apresentação, camada de negócio e camada de dados, tá? Se você por acaso tem dúvidas sobre esses conceitos, recomendo que você assista o vídeo anterior, onde eu expliquei passo a passo os conceitos e nós montamos a estrutura do nosso projeto para que a gente possa utilizar a chamada do sistema em camadas, ok? Bom, então o card dele vai estar aqui em cima, né? E de qualquer forma ele já está aí na playlist de banco de dados também, beleza? Vamos lá, então se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos em frente na nossa viagem, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez e o meu muito obrigado novamente. Vamos lá para o C# para a gente continuar a implementação do nosso sistema. Beleza, então aqui está a nossa implementação, aqui está as 3 camadas, né, conforme nós falamos no vídeo passado. Agora, nós temos que ligar essas camadas. Para quê? Para que o nosso sistema funcione com cada camada fazendo a sua devida responsabilidade, fazendo o seu devido papel e sendo chamada uma pela outra. Então, como que eu começo a fazer isso? Olha só, primeira coisa que eu fiz aqui, na classe DAO, no projeto DAO, na camada Data Access Layer, na classe Conectar, vou abrir a classe Conectar e aí eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Olha só, a gente já fez as dependências, né? Mas a DAO não tem dependência de ninguém. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Nós já configuramos lá o Nugget para poder usar o System, o SQLite, né? Então, por isso que eu disse, se você tiver dúvida, é legal você assistir o vídeo anterior para você entender como que a gente já fez essa arquitetura, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um use em system.data.sqlite, né? E aí, ó, na classe conectar, olha só, galera, aqui nós vamos usar muita coisa de orientação a objetos, né? De programação orientada a objetos. Então, assim, mais uma vez falando, o aprendizado é cumulativo, as coisas vão dando ali o passo a passo e você agora vai utilizar muita coisa do que nós já discutimos na nossa playlist de programação orientada a objetos, beleza? Fica ligado nisso aí, se você tiver dúvida, pode ir lá assistir a playlist, pode mandar suas mensagens, pode mandar comentário, e-mail, tá? Fica à vontade. Mas a gente vai utilizar muito o conceito aqui de programação orientada a objetos, tá? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na classe conectar, eu coloquei como uma classe pública, beleza? Eu criei um atributo do tipo private static, tá? SQLite connection, tá? Existe uma classe SQLite connection, tá? Que é a classe que vai permitir fazer a conexão diretamente com o banco de dados. Então observa, nós temos uma camada de dados, então essa camada é a camada que vai conectar com o banco. Então os métodos de conexão e manipulação de dados, certamente eles vão estar aqui nessa camada, ok? Nós vamos precisar chamar essa camada aqui, no mínimo, para conectar no banco, tá? Então aqui eu comecei a implementar um método na classe conectar que vai fazer a conexão com o banco de dados e vai devolver para a gente se essa conexão foi feita com sucesso ou não, tá?
Então, ó, private static SQLite connection, dei um nome do objeto, né? Criei aqui um objeto, certo? É igual a new SQLite connection, estou instanciando uma classe, tá? E aqui eu estou passando para ele o seguinte: qual é o caminho físico do meu arquivo no meu servidor, né? Aqui eu estou dentro da minha própria máquina. Então, qual é o caminho físico aonde o arquivo, a agenda que a gente criou lá, ele se encontra, tá? Então aqui, pessoal, só fazer um esclarecimento aqui. Primeiro que tem uma maneira mais elegante de escrever essa linha aqui, tá? Mas eu coloquei assim mesmo para vocês poderem ver a parte da conexão funcionando. Segundo, a gente já falou que não se faz esse tipo de coisa aqui, né? Colocar uma informação hardcode, colocar uma informação fixa no sistema. Aqui eu estou colocando para vocês para fins didáticos, tá? Você pode escrever uma classe de conexão dessa forma? Pode, mas não é recomendável, porque se você precisar alterar o caminho desse cara, você vai ter que vir aqui no seu programa, alterar isso manualmente, compilar de novo, gerar tudo de novo, para você poder colocar esse programa novamente, uma nova versão desse programa em produção, tá? Então, mais para frente, a gente vai evoluir isso aqui com arquivo de configuração, onde a gente vai definir uma linha fixa lá e ele vai pegar de onde estiver, tá? Então, aqui eu estou ensinando para vocês como utilizar a classe SQLite Connection, passando aqui a conexão, beleza? Por que eu criei aqui como estática? Porque não vai mudar, ela é private, esse atributo é private porque é o atributo dessa classe, e ele é estático porque esse aqui não vai mudar, ok? O caminho do arquivo está lá. Tanto que, quando a gente verificar se o arquivo criado, né, se ele está lá na pasta, se ele pode ser aberto, vocês vão ver que ele já está lá no lugar certinho, tá? Então eu criei um atributo privado que vai informar aonde está o nosso banco. Criei um método chamado conectado, do tipo static bool, que vai fazer o quê? Ele vai abrir o banco de dados, para trabalho, ou seja, ele vai de fato efetuar a conexão. Aqui, ó, ele vai dar o open no banco. Se ele conseguir dar o open no banco, ele vai dar um return true. Se ele não conseguir dar um open no banco, eu fiz um try catch aqui, ó, onde ele vai dar uma exception e a gente vai ter essa exception estourando no nosso aplicativo e retornando falso, ou seja, não foi possível conectar no banco por algum motivo, tá? Então aqui, ó, eu usei a exception, a classe exception, dando só um console.writeLine do ex.message, né, e falando, ó, não deu por causa disso aqui. E o retorno dele é falso. Por isso que ele é um método booleano que retorna true ou retorna falso. Por que ele é estático? Porque a classe também é estática, tá? Então eu estou fazendo uma classe estática e um método estático, beleza? Então vocês vão, quem tiver dúvida, vai lá no vídeo de classe estática, lá na playlist, né? Tá vendo? Está interligado, é o que eu falei com vocês. De agora em diante a gente já vai utilizar mesmo, sem ficar explicando muito o porquê disso, tá? Então a classe DAO, a camada DAO é isso aí. Por enquanto a gente vai fazer a conexão desse jeito. A BLL, que é a nossa camada de regra, ela tem que chamar essa Data Access Layer. Então no arquivo rules.cs que eu criei, olha só. Então nós já fizemos aquelas referências, ó. Ela já tem a referência aqui, ó, da DAO, bonitinha, né? E além disso, eu tenho que dar um using aqui, ó. Using DAO, para dizer que eu estou usando o projeto DAO, certo? Olha lá. Aí é uma classe pública. Eu criei um método void chamar DAO. O que esse método void vai fazer? Ele vai simplesmente
pegar da classe estática conectar o método conectado. Então a camada de regra de negócio vai chamar, a primeira coisa que ela vai fazer é chamar a camada de dados para poder realizar a conexão no banco. Ok? Então é isso aqui, ó. Essa classe, por enquanto, ela só faz isso. Isso é uma regra, olha, você tem que chamar, na arquitetura de 3 camadas, você tem que chamar a camada de dados. Tanto que se a gente der um F12 aqui, ó, navegando, né? Olha lá, ele cai no método conectado da classe conectar da camada DAO, ok? E a nossa camada de apresentação, o nosso Program CS, o que esse cara vai fazer aqui? Galera, o que esse cara vai fazer? Muito simples. Ele vai fazer a chamada da BLL. Então, em algum lugar aqui da minha camada de apresentação, eu tenho que instanciar a classe da BLL e tenho que falar com ela, olha, chama a DAO, tá vendo? Olha lá. Uma vai chamando do meio, a mais alta chama do meio que chama a mais baixa. Então, a mais alta, de novo, né? A mais alta é a nossa camada de apresentação, a do meio, a camada lógica, de regra de negócio, e a mais baixa, a camada de acesso a dados. Certo? Então, aí, ó, a gente está quebrando o nosso sistema uma arquitetura de 3 camadas. Beleza. O que vai fazer? Em algum momento do nosso programa aqui, ela vai chamar a BLL. Então, o que eu fiz aqui? Eu tive que instanciar a classe Rules da BLL. O que eu tive que fazer lá em cima? Using BLL. Além da referência que eu já coloquei aqui, ó, no projeto, né, de novo, ó, projeto BLL, eu tive que dar um using BLL aqui também. Opa, tive que dar um using BLL aqui também, ó. Então, o que acontece? Feito isso, eu instancio a camada BLL, a classe Rules, e aí vou lá no método chamar DAO dela. Ó. Se eu der um F12, ó, a minha camada de apresentação vai cair lá na BLL. Se eu der um F12 aqui, ó, ela vai cair lá na DAO. Olha aí, passando pelas 3 camadas. Então o usuário manda uma requisição, passa pela camada de dados, vai lá na camada, né, passa pela camada de regra de negócio e vai lá na camada de dados. Tá? Então esse é o caminho que é feito. Eu vou compilar aqui, dar um Ctrl Shift B, para a gente ver se está tudo ok, tá? Se vai dar tudo certinho, ó, compilou, não teve nada. Eu vou então executar esse programa fazendo exatamente isso, fazendo a chamada, para vocês poderem ver as coisas funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint exatamente aqui, tá? E vou colocar um breakpoint aqui no onde já estava, só para passar pelos passos normais, né? Não precisava nem do breakpoint na BLL, mas só para mostrar para vocês aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse programa. Vou rodar o programa aqui agora. Rodando o programa, qual que é a nossa expectativa, né? E que dê certo de fato, né? Qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que a gente consiga abrir o banco, ou seja, que dê certo a nossa conexão. Olha só, começando pela camada mais alta, que é a camada de apresentação. Ó. Rules, ó, vou dar um F10, Rules, chamar DAO, que vem da BLL. Então vou dar um F11, olha onde que eu vim parar, ó. Lá na Rules, que está vindo da BLL. E a Rules vai na DAO através do método chamar DAO. Ó, e aqui, ó, ela vai fazer a conexão com o banco de dados. Olha aqui o objeto SQL com .open. Se der certo, ela vai retornar true. Olha aí, retornou true. Nosso banco foi achado e está aberto, tá? Então, eu queria que vocês entendessem esse processo aí, ó. Tá vendo?
cada camada tem a sua responsabilidade, cada camada tem a sua ação, mas elas se interligam e elas são chamadas umas pelas outras. É importante você entender isso, principalmente não só no momento da construção, que você está construindo um sistema do zero, né? Você está fazendo um sistema do zero num modelo de 3 camadas, mas para você também, quando você debugar, você se deparar com uma situação onde você pega uma solution que está ali no padrão 3 camadas, você saber em qual camada você tem que atuar. Você saber em qual camada que está dando um erro, né? Onde que você vai ter que atuar. Então aqui, ó, nesse exemplo prático que nós demos, vocês viram que nós passamos pelas 3 camadas, cada uma com a sua responsabilidade. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês o que teria acontecido se não tivesse dado certo esse método aqui, ou seja, se ele tivesse retornado falso. Olha aqui, observa que eu já tenho um arquivo agenda aqui, ó, que foi criado em 12/7, foi quando a gente criou aquele banco lá. Tem até outro banco aqui, né? Mas observa que esse banco foi criado em 12/7, que foi onde a gente criou naquele vídeo lá, no primeiro vídeo da playlist de banco de dados, dessa playlist, onde a gente criou o banco pela primeira vez, tá? Para a gente ter uma noção, né? Aqui, ó, esse arquivo já existe. Olha a data que esse vídeo está sendo gravado aqui, ó, 21/7, beleza? Esse vídeo está vindo de 21/7, então, ou seja, esse banco ele já foi criado em 12/7. Então, quando nós rodamos aqui o nosso programa hoje, ele encontrou esse banco lá e abriu a conexão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu demais. Deus abençoe.